Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, que maravilhoso é poder estar aqui nessa tarde abençoada com você, nesse espaço aqui que é nosso, é da nossa família, é de Deus para abençoar a sua vida. A Boas Novas é uma rede totalmente cristã e a nossa vontade é sempre levar amor, fé, alegria e informação para você que está em casa. Você também, tenho certeza que vai receber tudo que a gente entrega para você com muito carinho e compartilhar com as pessoas que estão à sua volta. E é por isso que eu quero te convidar a entrar no nosso site já. Lá no nosso site tem toda a informação que você pode ter sobre a nossa programação, os programas que vão ao ar na Rede Boas Novas, os canais também em todo o país. E eu quero mandar um beijo especial para o pessoal lá de Minas Gerais, também em São Paulo, que está nos assistindo agora. São os nossos mais recentes, né? Onde a Boas Novas acabou de chegar. E a gente fica muito feliz de poder levar ainda mais aí esse povo bonito e abençoado, trabalhador, o povo do pão de queijo, né? O povo, a gente fala de São Paulo, o povo que rala. Deus abençoe vocês, conto também com a nossa oração. Entra no nosso site, entra lá no Facebook, entra no canal do YouTube, vê aqueles programas que você perdeu. Tem muito tema legal, muita receita bacana, artesanato, para também te ajudar aí ganhar um dinheirinho, né? Fazer um extra. Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar de algo muito interessante. Às vezes nós cristãs achamos assim, isso aí não existe, não tem problema nenhum. Mas quando eu me converti, a minha mãe passou por essa transformação. Nós vamos falar sobre o combate ao fumo. E é interessante assim falar essa questão pessoal, né? Porque a gente pensa, não tem problema, não existe isso. Mas na minha casa eu passei por isso. Na minha casa, minha mãe, ela, ao se converter, ir para a igreja, ela ainda fumava. E é um vício, né? Que é difícil a pessoa largar. E aí ela colocou diante do Senhor, eu vou largar e é com uma carteira aqui no meu quarto. E ela falou assim, Senhor, eu entrego essa carteira para ti. De maço de cigarro. E Deus abençoou ela, deu força. E ela conseguiu ser livre de algo que faz tão mal. É sobre isso que a gente vai conversar. E o nosso especialista é o Renato Calil. Ele que é pneumologista. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, muito obrigado. É um prazer. Deus te abençoe. Fala aí tudo pra gente, sabe? Pro pessoal que está em casa, né, se informar. Realmente ver a seriedade desse assunto. Que a gente estava até conversando, né? Que era uma questão, às vezes as pessoas levada pela moda, levada pelo que viu na televisão, influências aí de Hollywood, acabam brincando, aí quando vê, não consegue mais largar. Aqui também, nós vamos ter na música Sheila Bial, que vai cantar pra gente Depois da Tempestade e Minha Sorte. Deus te abençoe. Amém, obrigada mais uma vez. Deus nos abençoe nessa tarde. Verdade, muito obrigada pela tua presença. E vamos ter também, lá na cozinha, a Lohana Sena, ela vai fazer um creme de coco com caldo de chocolate vegano. É caldo ou é calda? É calda. É uma sobremesa vegana, na real. Tudo sem nada de origem animal. Obrigada por voltar aqui, tá bom? Sempre um prazer. Deus te abençoe. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer todos esses detalhes e eu já tô com vontade de provar. Ainda nem fez, já quero comer. Já quero experimentar. Mas, doutor, fala um pouquinho pra mim sobre essa questão. Por que o cigarro ele faz mal à saúde? Bom, o cigarro ele é uma droga, na realidade, né? Assim como outras drogas, como a cocaína, por exemplo, faz mal, como o álcool. E ele está muito presente, só que ela é uma droga que é lícita, esse é o grande problema. Ela é liberada para consumo, está à venda em qualquer bar ou restaurante, né? Você encontra com muita facilidade. Então é aquilo que a gente chama de, exatamente. Então é pela facilidade às vezes e pela massificação das propagandas que tiveram durante décadas, que agora nas últimas, ou seja, que com o tempo agora vem diminuindo. Nós temos um problema de saúde pública muito sério.
que vem diminuindo com o passar do tempo, né, com o passar dos últimos anos, pelas várias campanhas aí, pelo uso das novas terapêuticas de tratamento que nós temos aí, mas ainda é um problema muito sério. Nós estimamos que até 2021 ainda teremos o número de doenças aumentando muito pelo tabaco, apesar de nós termos diminuído o número de tabagistas. Porque o problema, as pessoas que estão adoecendo agora não são as pessoas que começaram a fumar nas últimas 1, 2 décadas, são pessoas que começaram a fumar há 30, 40, 50 anos atrás. Então essas pessoas agora têm os sintomas, então até 2021 a gente vai ter um pico de aumento de pessoas que adoecem pelo tabaco. A partir de 2021, expressivamente, nós vamos ter uma queda. Por causa das campanhas que foram feitas, né? E muitas pessoas já estão conscientizadas de que não devem praticar. Nós diminuímos aí aproximadamente 3% na última década do número de tabagistas. Nós tínhamos aí no Brasil aproximadamente 13% de adultos fumantes. Hoje nós temos em torno de 10,2% dos adultos como fumantes. Então, ainda é uma quantidade muito grande, apesar disso, né? O senhor que trabalha com pessoas, né, que passam por esses problemas e consomem, é fácil você ver, eles têm muita dificuldade ou é rápido essa mudança, né, nesse hábito, né, do fumo? É um vício, a gente diz, não é fácil, obviamente, tá? Depende muito também da relação própria da pessoa com a dependência. Tem pessoas que toleram melhor o vício, né, e conseguem largar, tem pessoas que têm uma dificuldade maior, isso varia muito. O problema do tabaco é que a pessoa começa a utilizar geralmente naquela fase da adolescência, que é uma fase onde o jovem está mudando a forma física e principalmente aquele momento de autoafirmação. Então ele passa a usar, começar a fumar geralmente. Às vezes começa para se integrar, né, fazer parte, quem vai gostar de mim se eu não me envolver nisso? Eu acho que é até bacana dar uma atenção para as mães, né, família toda, ficar atenta nisso, né? Para pontuar que o adolescente ele não vai ser mais legal, mais bacana, se ele fizer parte dessas situações. Ele tem que ser ele, íntegro, né? E cuidar da saúde, que é o mais importante. Exatamente. Saber que o cigarro, a gente paga, dificilmente, eu não posso dizer, eu acho que é impossível uma pessoa que fumar a vida inteira que não ser penalizada de alguma forma por alguma consequência do cigarro. Seja consequência de doença pulmonar, seja doença vascular. O tabagismo, o cigarro, ele aumenta em 20 vezes a chance de câncer de pulmão, em 5 vezes de infarto. Então, entre outras doenças. Então, assim, praticamente afeta o corpo todo. Então, o efeito da nicotina, ele vai a cada 5 a 16 segundos, quando você fuma, cai na corrente sanguínea. O efeito é muito rápido. Então, assim, a pessoa fuma para suprir uma necessidade mesmo. A dependência, ela é importante. Já continuar falando a respeito disso nos próximos blocos, mas, enquanto isso, eu vou chamar aqui a Sheila Vial para cantar pra gente. Vem cá. Vamos louvar o Senhor com a música Depois da Tempestade. O que vem depois da tempestade? Depois da tempestade, entendi os teus propósitos, Senhor. Eu pude aprender apenas depender de ti. As lágrimas que derramei foram todas pra regar minha fé e me fizeram ver a alegria ao amanhecer. Tua graça foi
E agora vem a melhor parte, né? Uma das melhores, várias partes boas, né? Bater papo é gostoso, louvar o Senhor é maravilhoso, mas degustar uma coisinha Sempre boa, bom, né? Eu tô aqui com a Lohana Sena, nossa chefe, super simpática, sempre vem aqui com esse sorriso lindo, com uma receita super bacana pra gente, que vai fazer hoje. É um creme de coco com calda de chocolate vegano. Isso, é uma sobremesa toda vegana. O creme de coco também é feito com leite de coco, coco ralado. É bem simples a receita, bem gostosa aí pra gente botar em prática na Páscoa. E ela é bem leve. Bem levinha, isso. Ah, é porque a gente fala em chocolate, a gente já pensa assim, dá, né? É uma calda de cacau, né? Mas, na verdade, ela não tem toda a caloria. Não tem. Mas é bem Daria pra usar um né? chocolate 100% também, sem ser em pó. Você faria da mesma forma, deixaria ele derreter e ia funcionar igual. Então vamos lá para a receita aqui na tela e aí a gente vai passar direitinho depois como é que faz cada etapa. Olha lá, creme de chocolate com creme de coco com calda de chocolate vegano. Posso ir? Temos o creme, a sobremesa tem duas partes, o creme e a calda. O creme leva 400 ml de leite de coco caseiro, 2/3 de xícara de açúcar cristal, 3 colheres de sopa de amido. Aqui eu tô usando amido de milho, porque infelizmente eu não achei amido de tapioca, né, polvilho doce no mercado. Mas eu prefiro, até porque não é transgênico, né, o milho ele tem essa coisa do transgênico. Açúcar cristal orgânico. 2 xícaras de coco fresca ralado. 2 xícaras. Isso, obrigada. E para cobertura a gente também leva o leite de coco caseiro, são 2 xícaras, meia xícara de açúcar mascavo, 1 colher de sopa de óleo de coco. Vamos ali na ordem. 6 colheres de sopa de cacau em pó, 1 colher de sopa de óleo de coco, e coco fresco ralado e torrado a gosto para polvilhar por cima e fazer as camadas. Isso. Vamos lá, então vamos começar tudo isso. Então o que é? A gente fica meio confusa aqui, a gente olha pra cá, porque todo mundo em casa tá olhando a tela. Isso. Mas a gente tá aqui olhando as coisas. Eu confesso. E a pessoa que vai fazer, ela quer mostrar os ingredientes pra facilitar. Aí a gente se atrapalha um pouquinho, mas não tem problema. Você vai ver agora vai ficar fácil de entender. É mais simples do que parece. Vamos lá. Vamos começar? Vou ligar o fogo. Aliás, vou colocar primeiro na panela com o fogo desligado. A gente coloca o leite de coco. Aqui eu tô fazendo metade da receita pra vocês, tá? Mas poder funciona igual. O açúcar. Deixa eu pegar aqui minha espátula. A gente mistura todos os ingredientes, aliás, menos o coco só entra no final. Esse açúcar, ele é cristal, então ele é um pouquinho menos refinado, né? Ele é orgânico ainda. Melhor. Eu prefiro manter, a pessoa, posso usar o mascavo, mas aí ele escurece o creme e ele perde a característica do coco, né? Do clarinho, do de estar branquinho. Verdade. Tudo que leva amido, essas coisas a gente tem que misturar sempre com leite frio, pra ele não empelotar. Eu tenho sim aqui pra te... Deixa eu ligar o fogo agora. Eu adoro esse fogão, eu queria um desse na minha casa. E a gente deixa ele aqui até ele engrossar. Deixa eu passar aqui para essa panela. Esse coco, eu comprei ele no mercado fresco, bati, fiz o leite que a gente está usando. E aí eu pego o coco fresco, que ele é bem úmido, e deixo ele na temperatura bem baixinha, secando, para fazer o coco seco que a gente encontra no mercado, mais crocantinho, tá? Então ele já tá aqui, ó, no processo de secar para polvilhar a gosto no final. Enquanto a gente espera aqui, não demora muito, não. Essas coisas, assim, elas engrossam bem rápido, então... É por causa do amido, né? Bom a gente ficar sempre... Tem que se mexer. De olho. Cheirinho já tá subindo, né? Ele demora um pouquinho pra aquecer. Essa mistura de coco com chocolate é perfeita. Lembra aquele chocolate industrializado que todo mundo gosta, né? Aí você não quer comer aquele, aí você faz um desse em casa, né? Que faz bem. Faz bem pro coração, diz o chocolate. O chocolate, né? Principalmente se ele for 100%, né? Dá uma despertada. Aqui, e a Páscoa aí, gente, é a oportunidade perfeita para vocês comerem chocolate e serem saudáveis, ó. Todo tempo, né? Todo tempo. Agora foi. Todo tempo a gente quer procurar o melhor para nossa família, pra gente viver com qualidade de vida. A gente está falando hoje sobre o combate ao fumo, né? A gente não vive só combatendo o fumo, mas combatendo a obesidade, combatendo o alcoolismo, combatendo... A gente precisa de mais informação, né? A gente precisa que a informação chegue nas pessoas. Eu costumo falar assim, às vezes a pessoa pensa assim, que ela tá super bem, mas ela tá exagerando na alimentação. Aí pode trazer tantos males. Vou falar uma pra você que você vai gostar. A pessoa fala, eu sou super saudável, eu tomo um copo de suco de melancia de manhã todo dia.
Aí você pensa, putz, ele não sabe a quantidade de açúcar que tem ali num copo de suco de melancia. Então, assim, é saudável, é muito melhor do que um suco industrializado, um refrigerante. Mas o nível de açúcar do seu sangue depois de um copo de suco de melancia vai lá em cima, né? Então, mais que tem, né? a melancia, a uva, né? Bastante. Suco de laranja também, você usa 4 laranjas para fazer um copo de 300 ml. Quem chupa 4 laranjas, né? Ninguém. Então, a informação tem que chegar, né? De todos. É muito importante ter esse equilíbrio, gente. Combater Ai, o mal. demorando Tudo que é mal, a pouquinho, gente combater. Inclusive o mau humor, né? Sempre sorrir, ficar feliz. Ir pra cozinha quando tá estressado, ir descansar ali, relaxar, levar a mente, né? Trabalhar a cabeça. Tudo isso é bacana. Tá demorando um pouquinho aqui. Eu vou começar a botar o cacau pra gente agilizar. Vou até acender esse fogo logo, porque eu fico aqui mexendo pra ti, porque tem que mexer, né? É, eu tô de olho. Já tá aqui, ó, já tá começando. Criando. É, acho que pode baixar um pouquinho. Foi? Ah, tá vendo? Foi. Ele pega. Quando pega, é rápido. Quer baixar um pouquinho? Não, pode manter. Pode deixar. Pode manter? A gente faz assim, ó. Começa a criar os gominhos do amido. Isso. Como se fosse aquele mingauzinho, né? Que fazia Tipo um antigamente pra criança. mingauzinho, perfeito. Tipo creme mesmo de pavê. É. Inclusive, Quando ele você copa, pode né, começa a transformar. incorporar. Rapidinho, vai. Rapidinho, ó. Você pode até fazer um pavê com isso. É a mesma coisa, sem usar o leite Ele da tá com, vaca. já tá com sabor de coco, né? É com leite de coco, na Leite de verdade. coco, já tem caseiro. bastante. Lembra aquele, como é que chama aquilo? Aquele, tipo, parece um Como é que eu pudim digo de aqui? coco. Como é o nome daquilo? Manjar. Manjar. Tem um quê de manjar. Depois que ele dá o ponto, entra o coco fresco. E a gente só mistura. Esse fogo aqui. Tá aqui, mostrando a carinha dele, ó. Tem que diminuir isso aqui. Fogo aqui quando ele esquenta. Ele faz isso. Ele demora pra pegar e depois que esquenta, ele é uma pega. beleza. A gente espera ele esfriar um pouquinho pra montar. E aí eu vou entrar aqui nessa Botar panela o creminho aí. com o chocolate. Peguei aqui. Pra você que chegou agora, estamos fazendo creme de coco com calda de chocolate, tudo vegano. Tudo vegano. Se tiver qualquer problema com lactose, né? Aqui nessa receita você não tem. Não, não temos. O pessoal brinca, livre de crueldades, né? Os veganos, eles são muito em prol dos animais. Então, o pessoal brinca que é sobremesa sem crueldade. Tem isso, né? Tem. Também, Ui, os desculpa, animais, essa existe esse alimentação, movimento que não é só você, Quer é pegar você esse e a daqui, ó? sociedade e os animais, né? O ambiente. Que vai rapidinho também. Tão daqui é rápido legal quanto o outro. Eu vou até porque passar pra ele- cá que já tá mais quente. Esse daqui, ele... Foizinho, ele Ajuda- já tá destruindo as bolinhas. Isso é bom. Bem rapidinho. Luana, fala pra mim. O pessoal de casa falou assim, poxa, eu conheci a Luana, bacana, tem essas receitas de veganos, que é difícil encontrar. Tá cada vez mais fácil, né? Mas ainda tem algumas pessoas que têm dificuldade, dependendo da região. Como é que eu faço pra adquirir as tuas receitas, pra conhecer o teu trabalho? Eu tenho um site que tá até um pouquinho parado, confesso, esses dias. Se chama Comer Pode Dar Certo, né? Tem um site e tem uma página no Face que a gente usa mais até para discutir isso, para levar, tornar o hábito de comer bem e comer em família algo mais praticado, vamos dizer assim, por todos. E lá tem algumas receitas, algumas dicas e outras coisas mais. Então entra lá, gente, não pode ficar só... Não, e eu adoro responder, tá? Pode mandar mensagem, pode fazer pergunta. Eu amo fazer isso, assim, eu tenho prazer mesmo. E você vive essa vida? Vivo isso todo dia, tô na vegana. cozinha todo dia. É vegana? Quase 100%. Então ela vai te Eu auxiliar sou a dizer, ó, chocolatra, então como assim, chegar? às vezes na rua a gente não acha um chocolatinho e eu preciso dele ainda. Mas quase 100%. Então, mas é bacana que você pode dar dica. Como é que você foi mudando a sua alimentação, né? Pra quem tem curiosidade, quer... Então, isso é muito legal, que eu acho que o primeiro passo pra gente mudar a alimentação é querer mudar. O segundo, Decidir, né? Achar eu que quero pode. mudar. E o segundo é buscar informação, porque você, vou comer isso, mas você não sabe por que você tá fazendo aquela mudança, ela não vai E adiante. procurar um nutricionista, porque às vezes você Claro. faz a dieta radical. Claro. E aí falta nutrientes, você vê o cabelo, né? E Problemas o que mais com tem é a gente dando uma de até às vezes nutricionista com por aí, né? ânimo, com energia do corpo. Tá começando a pegar aqui, ó.
Ai, esse cheirinho, essa mistura de coco com chocolate. Eu tenho uma filha que ama essa sobremesa. Enquanto isso, eu vou E a limpar outra essa não. baguncinha aqui. O pessoal pediu pra eu trabalhar, então vamos trabalhar, né, gente? Desculpa, fui eu que deixei aí pra você. Você fica só olhando. Tá indo. Já foi tudo? Já, né? Os ingredientes? Já, é muito, muito simples. Limpar a bancada pra poder ficar melhor pro pessoal vir em casa. Se tiver um biscoitinho sem glúten em casa, veganinho, você pode montar um pavê com ele. É só fazer o esquema de camadas para diminuir esse fogo. Isso tudo vai pra geladeira ou você monta antes de gelar? O ideal é a gente esperar esfriar um pouquinho pra montar, né? Mas eu deixei dá. um pronto, eu trouxe um pronto, semi-pronto, pra gente poder... O nosso creme já tá... Eu pego o creme. É só montagem. Vai entrar uma colherzinha aqui. Quentinho ainda, chega a ficando, né? Chega a ficar suadinho. Calma aí, que aqui ainda tá borbulhando. Tá quentinho ainda. Já esperar esfriar tudinho pra montar, mas morninho também rola. Mas qualquer Precisa de coisa uma você colher pode rapidinho. montar depois, eu venho aqui contigo também. Com ele se tiver mais frio, se quiser, no final. É, pode ser. Pode ser, Prefere? gente? Então tá bom. Né? Então a gente se vê já Esse já. aqui já tá esfriando. Deixa esse daqui esfriar. Porque Posso a ir gente lá? quer fazer é mostrar pro pessoal de casa como é que tem que ser feito de verdade, né? Tá bom. Tá bom? Então tudo bem. Que a gente, às vezes, com a televisão, a gente quer correr, né? E rápido. Mas a É, gente mas é consegue isso. aqui no espaço feminino equilibrar todas as nossas emoções. Te aguardo então, enquanto isso aqui Eu esfria. queria perguntar pra ti, já passou por alguma situação, já viu alguma situação dessa que a gente tá falando hoje em relação ao combate ao fumo? Apoia? Como é que você pensa em relação a isso? É complicado, né? Eu acho que assim... Alguém na família já passou por uma situação Não, tipo, a minha de sair mãe de perto? fumava. Ai, que horror. Mas eu não tenho recordação, assim, nenhuma. Eu não me recordo disso, não tenho nenhuma lembrança. A minha filha mais nova me questiona muito disso. Ela vê aquele anúncio, né, de proibido fumar. Eu fumei uma época da minha vida e parei de fumar depois da gravidez. Antes, né, no Às início da vezes é assim, gravidez, né? depois Alguma coisa parei. acontece, E você resolve Aí você mudar. resolve, poxa, eu quero cuidar, não quero que meu filho tenha problema. E porque Com eu faço uma certeza. coisa que faz mal pra Não, mim eu também. mudei a minha alimentação, eu mudei minha vida inteira depois que eu engravidei, né? Foi um motivo pra mudar, Legal, de fato. legal. E ela sempre vê esses muito anúncios de cruel, proibido né? fumar Bem e ela feio. fica, mãe, é proibido fumar. Mãe, o que é aquilo? Eu falei, é proibido fumar. E ela vai na rua, ela fala lá, mãe, aquele moço tá fumando e é proibido fumar. Aí esses dias eu tive que explicar que é proibido fumar, é muito Mas tem gente que, e que tem, infelizmente, ainda e que as pessoas escolhem, mas que faz mal, né? Aquela coisa toda. Então a gente tava falando que é moda, o adolescente quer, mas eu acho que se a gente de alguma forma ou outra vai inserindo aquilo ali, né? Informando a criança, ensinando ela durante a vida E aí inteira. ela já se prepara, já fica Você não vai precisar, na protegida. adolescência, virar pra ele e falar, não, isso faz Protegida. muito mal, não chega perto. Possamos proteger, Ela já vai né? estar Então, muito inserida bom, naquilo, muito né? bom. E até, vou voltar aqui pro nosso bate-papo, até a Sheila cantou, né, dessa questão acho que foi... Tem Depois da tempestade? a dependência, você falou, né? É uma palavra muito forte, assim, dependência. Eu acho que se a gente reverter essa dependência para as coisas de Deus, para as coisas boas, né? Mudar verdade, essa né? forma de pensar, a gente consegue andar de uma maneira mais positiva na direção da vida mais saudável. Mas, doutor, vamos aqui voltar. Você falou sobre a nicotina, né? Quais são as substâncias que estão no cigarro que fazem mal à saúde? O cigarro tem mais de 4.000 substâncias. Nós temos aí, pelo menos mais de 400 são cancerígenas. Temos substâncias aí que você encontra em inseticidas, substâncias extremamente tóxicas, né? A principal, a gente só fala da nicotina, né? Mas tem diversas outras, tem derivado de amônia, tem vários produtos químicos. Então, assim, e o cigarro, ele, de certa forma, com o passar das décadas, ele foi mudando um pouquinho a sua composição. O tabaco hoje ele precisa de uma quantidade menor de fumo para a pessoa se viciar. Hoje o fumo ele é mais resistente à praga, do mesmo jeito que evoluiu a nossa agricultura, normalmente aqui para milho, feijão, seja o que for, também a lavoura de tabaco, ela também hoje é ou seja, muito mais resistente, um tabaco muito mais forte do que era antes. Né? Então, assim,
O conselho que eu dou a todos, ela estava passando que largou, é que primeiro não fume, né? Seja independente de qual for a idade, e se fumar, tente parar. Se não conseguir sozinho, procurar apoio. Eu acho que isso é o mais importante. Eu volto a repetir, ninguém passa a vida inteira fumando sem ser penalizado de certa forma. Assim como os grupos, né, para alcoólicos anônimos existe também para o tabagismo? Existem grupos, você tem desde, por exemplo, nos hospitais universitários, você tem grupos de autoajudas, né, que são o grupo que usam, a gente em consultório trata mais, primeiro tem que tratar a cabeça da pessoa, né, primeiro ela tem que ter real interesse em parar de fumar. Hoje tem uma série de medicamentos que são oferecidos. E tem pessoas que trabalham em grupos só com terapia. A gente procura sempre trabalhar, eu sou pneumologista, obviamente a gente costuma trabalhar próprio, mas trabalha um pouco a cabeça, obviamente que a parte mais importante é a pessoa querer parar de fumar, é a principal, ter a vontade, e oferecer opções para ela, né? Tem desde de procurar terapia com psicólogo, psiquiatra, até as medicações que estão aí, são maciçamente divulgadas aí hoje, à base de nicotina ou os antidepressivos que são usados para parar de fumar. Então o acesso é muito fácil. O Ministério da Saúde tem no SUS hoje, alguns são liberados no Ministério da Saúde, a nível público, e alguns ainda, os mais recentes não, esses ainda são só a nível privado mesmo. Tá? Eu já ouvi falar num cigarro elétrico, né, que as pessoas que eu já vi que usa para tentar diminuir o uso do fumo real, funciona? Não tem comprovação, tá? Todos os trabalhos não mostraram benefícios com o uso do cigarro elétrico. Algumas pessoas, talvez até de certa forma subjetiva, relatam que diminui, pelo menos diminui ou até mesmo para. A necessidade de pegar aqui, porque também vira um vício, o hábito de colocar algo, né, que você fica com esse movimento também repetitivo. Mas o principal dependência é a dependência química, que é o efeito da nicotina faz no cérebro da pessoa, nos receptores cerebrais. E esse hábito, infelizmente, a gente não consegue com o cigarro elétrico. Outras terapias também, como acupuntura, uso de terapias alternativas, muito poucas com algum benefício. Existe aquele chiclete ou adesivo também? Sim. Esses, qual é? Existe o chiclete, a pastilha e o adesivo. E existe a bupropiona, que é um antidepressivo usado, e ainda existe o mais moderno, que é o Champix. O disco e a goma de nicotina são os mais, estão no dia a dia aí, mais evidentes aí. A gente sempre dá preferência para o disco de nicotina, porque a goma, ao entrar com a saliva... O disco é como se fosse uma bala? Não, o disco é um adesivo que a pessoa toma banho, no final depois seca e cola o adesivo uma vez ao dia com a nicotina, mais ou menos com a dosagem do cigarro que ela usaria naquele dia. Aí começa com uma dose mais alta. Ela vai absorvendo no corpo a nicotina. E aí vai reduzindo gradativamente a cada 2 a 3 semanas, começa com uma dose de 21, vai para 14, nas últimas 2 a 3 semanas, a nível 7, e aí tenta parar de fumar. Isso para os dependentes, mas as pessoas com dependência maior. Quem fuma aquele eventual, um número baixo de cigarros, pode começar com uma dosagem mais baixa. O que é baixo? O que é pouco? O fumar, ou seja, a gente considera... ou seja, mais de um maço por dia, a gente considera uma carga tabágica considerável, né? Então, para causar algum dano importante, né, a gente precisaria fumar pelo menos um maço de cigarro por dia por pelo menos 20 anos. E isso acontece? Não, é o que mais acontece. Pessoas fumam, um maço tem quantos cigarros? 20 cigarros. 20 cigarros. Tem pessoas que fumam 20 cigarros por dia. Tem pessoas que fumam, tem no consultório, pessoas que fumam 5 maços ao dia. Pessoas que almoçam com cigarro aceso. Do lado, precisa ter aquele cheiro. Não tem isso, dificilmente é um desafio conseguir parar de fumar com essas pessoas. Algumas pessoas têm a compulsividade, né? Então depende muito de cada pessoa. Agora, eu volto a dizer, a pessoa que fuma 1, 2, 3, 4, 5 cigarros tem o mesmo mal que a pessoa que fuma 40, 50 ou seja mais. É claro que quem fuma mais tem uma carga tabágica mais alta para algumas doenças, mas o risco de ter câncer ou outras doenças é o mesmo na pessoa. O fato de fumar já gera os riscos que você falou, né? Independente do cigarro ser considerado mais fraco ou mais forte, não existe isso. Tá? A pessoa está se submetendo ao risco. Doutor, e o fumante passivo? Bom, a questão do fumante passivo vem nos últimos... É bacana a gente falar isso, né? Porque as pessoas aí falam assim, só quem fuma está com problema. Sim. Mas o fato de estar perto, conviver e em ambientes também
prejudica a pessoa que está ali. Ali junto, né? Uhum. O fumante passivo, documentado, que às vezes é pior do que o fumante que a gente chama o ativo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que está ali fumando, ela, entre aspas, traga o cigarro e coloca para fora. A pessoa que está num ambiente fechado, ela acaba absorvendo aquilo ali. Na minha época de formação, quando eu fiz minha especialização, ainda não existia, não tinha se comprovado a relação com o fumante passivo. Alguns anos depois, os trabalhos mostraram que o risco é até maior. Então, assim, as pessoas que têm Eu acho incrível, como é que pode? A pessoa que está fumando tem menos risco. Claro que tem o risco, né? Tem aquele risco, mas só que o que não está tem maior. É um absurdo. E por isso a gente tem que combater, gente, porque a gente não tem nada a ver com isso. Que história é essa? É por isso que foi proibido o uso do cigarro em ambiente fechado, em bares, restaurantes, em ônibus, né? Eu presenciei isso aí numa fase que eu viajava, às vezes, eu não sou do Rio, 14 horas dentro de um ônibus fechado, com pessoas fumando, eu era obrigado a conviver com aquilo ali. Isso foi anos. Hoje, graças a Deus, a coisa melhorou bastante. Mas a gente tem que tomar sempre muito cuidado, né? Porque sempre quem fuma, às vezes esquece que tem alguém do lado que... Na verdade, hoje em dia, só é permitido fumar em áreas abertas, né? De ar livre. Bom, daqui a pouquinho a gente volta conversando mais sobre esse assunto. Não sai daí, Deus te abençoe. Hoje nós estamos falando com o tema combate ao fumo, né, contra o tabagismo. E eu achei interessante que aqui nos bastidores a gente estava conversando e existem várias outras formas de não somente o cigarro, né? Eu achei muito interessante uma curiosidade que a gente quer compartilhar com você. Por exemplo, qualquer tipo de fumaça dentro de casa pode fazer mal, como o cigarro. Sim. Coisa em combustão, tudo queimada, né? Seja derivado de origem vegetal, ele vai produzir, ou seja, toxinas e faz mal para a saúde. Então a gente tem que ter atenção, não só com o tabaco, né? Tem aqueles fumos antigos de rolo, para quem é do interior, que se faz também, que é um outro tipo de fumo. Se tem essas drogas aí, maconha, por exemplo, que é um tipo de droga de erva também, que faz na mesma condição. Queimada de carvão, carvoarias, quem trabalha em carvoarias, lida com madeira, quem tem em casa, às vezes no interior tem muito isso, fogão a lenha, aqui tem pizzaria, essa coisa toda, mas também a queimada da madeira no fogão a lenha é importante também, lareira, então assim, ambiente fechado faz mal, né? Claro que o tabagismo é uma coisa mais documentada porque o número de exposição é muito maior do número de pessoas, né? Mas para tudo tem as doenças ocupacionais também entram bastante aqui. A gente chegou a comentar aqui até sobre a questão de acender incenso em casa, né? Sim. Tem o hábito de todo dia acender incenso também, pode causar algum tipo de problema, incenso, né? Queima bastante. Tem alguns jovens hoje, que é o narguilé, que é um processo que coloca o fumo dentro de um recipiente de vidro de origem mais do Oriente, né? E as pessoas às vezes ingerem, às vezes 100 vezes a quantidade de nicotina do que ingeriria num cigarro. Então, hoje alguns jovens hoje têm essa prática. 100 vezes, né? 100 vezes, até 100 vezes. E fora que tem essas questões de compartilhar, né? Que também é um perigo, você compartilhar qualquer tipo de coisa que é íntima, que você está usando na boca, também causa pode, né, passar algum tipo de vírus, algum tipo de bactéria para a pessoa, para o organismo da pessoa. Sim, essas coisas eles compartilham, né? De certa forma, você compara alguns vírus respiratórios, principalmente, né? Você pode ter transmissão, às vezes, se for de compartilhamento com muita efetividade, se a pessoa tiver tosse, às vezes até tuberculose, outras doenças mais. Quais são as desvantagens, né? Porque vantagem não tem nenhuma, de ser fumante. O que mais gera, né? Que a gente estava até comentando também. Claro, a gente sabe que o câncer no pulmão, né, problemas no pulmão, é uma das que ficam bem claras, que é por causa do fumo. Mas quais são as outras consequências do fumo? A principal doença em si não é nem assim, de maior prevalência, não é nem o câncer. O câncer, claro que o câncer de pulmão é o câncer que mais mata no Brasil, tá? É a quinta, né, que você falou? A quinta doença? Não, o tabagismo ele é responsável pela quinta, aliás, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a doença do cigarro, é a quinta doença mais prevalente no mundo. Né? A terceira causa de morte no mundo relacionada ao tabagismo, é a terceira causa de morte no mundo relacionada a todas as doenças com qual ele afeta. Que tem a ver com o pulmão. Pulmão e outros órgãos. Somando tudo, ele é a terceira causa de morte no mundo. Bom, com relação em si aqui que a gente estava passando, a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, é a doença mais prevalente de efeito direto
que é uma doença crônica, geralmente afeta as pessoas com mais de 40 anos, principalmente as pessoas com mais de 60 anos, que fumam há muitos anos, tá? E acabam ocasionando essa doença, que é uma doença irreversível ou apenas parcialmente reversível. O que isso significa? Que a partir do momento que ela está instalada, a pessoa, mesmo parando de fumar, ou ela não melhora ou melhora muito pouco. Ela usa, às vezes tem que usar medicamento, uma série de coisas, e o medicamento, a resposta é muito pobre, é muito pequena. Então, é uma doença com uma prevalência muito alta no nosso meio aqui. Cerca de 15 a 17% dos fumantes no Brasil desenvolvem a doença pulmonar obstrutiva crônica. Outras doenças, principalmente as doenças do coração, infarto agudo do miocárdio por obstrução de coronária, a insuficiência arterial periférica, envelhecimento, câncer de várias partes, câncer de língua, de garganta, câncer de pulmão, câncer de bexiga, entre outras causas de complicações pelo tabaco. Então, assim, o número de doenças a quantidade de doença é enorme. A gente vê problemas nos dentes, né? Dentição, envelhecimento, enrugamento de pele, problema com cabelo, ou seja, o corpo todo. É aquilo que eu falo. Prejudica todo o corpo. Todo o corpo. Né? E no caso de mulheres que estão fumando, qual é o risco delas fumar e estar gestante? Bom, a mulher, ela deve evitar, né? A nicotina, aquilo que eu falei no outro bloco, ela age muito rápido e ela passa pela barreira que chama hematoplacentária, que é, ou seja, a barreira que liga a mãe ao feto, né? Então, o que acontece? Acaba que a criança acaba absorvendo a nicotina da mãe, o feto nasce com um tamanho geralmente menor, que é aquilo que a gente chama como menor peso, né? Que a gente chama pode nascer com o feto pig, né? Que é o tamanho menor com peso menor. E muitas vezes, dependendo da condição, ele nasce dependendo da nicotina, porque a mãe fumou durante a gestação toda. Então, na gestação é muito importante as mães terem consciência disso e isso e tentar parar de fumar, assim, fumar nunca é bom em nenhuma fase, mas além de a pessoa estar prejudicando ela própria, ela acaba prejudicando a criança, né? Como tem sido o trabalho? O senhor tem acompanhado essa questão do combate ao fumo? Como é que tem sido essa evolução? Ela vem, na realidade, começou aqui no Brasil no final da década de 70, em 1979, com os primeiros grupos. Em 86 a coisa ficou mais intitulada. A partir de 96 começaram a ser proibidas, a ser veiculadas propagandas com relação ao tabagismo. Antes você tinha propaganda de cigarro, música que tocava, era na televisão, era carros de Fórmula 1, carros de corrida. Hoje isso é tudo proibido. Desde 96 no Brasil foi proibido. Marcas, né? As marcas eram maciçamente, existia uma propaganda que era um cowboy em cima, não sei se todo mundo lembra, em cima de um cigarro que é fumante. Aquele mesmo cowboy da marca de cigarro, ele morreu com 38 anos de câncer de pulmão, fumante. Então, ninguém sabe disso, né? Mas agora está sabendo. O cigarro, uma marca de cigarro, ele fazia uma propaganda, morreu com 38 anos de câncer de pulmão. Fumou dos 16 anos aos 38. Então, a partir de 96, começou a diminuir bastante, né? E aí, há 8 anos atrás, quando foi realmente massificada a questão do fumante passivo, ficou proibido o fumo, né, o tabagismo, em ambientes fechados. Então, assim, dentro de bares, restaurantes, ou seja, o fumante hoje é só em ambientes abertos. Então, isso também diminuiu bastante a exposição dos fumantes passivos. Isso vai ter um reflexo ali na frente importante. Sabe uma coisa interessante, estava comentando aqui, que eu me lembro de criança, os carros, eles tinham equipados de cinzeiro, né? Era normal a casa ter cinzeiros. Eu faço uma campanha aqui para mudar aquele negocinho que a gente liga o carregador de carro, né? O carregador de telefone, sim. Mudar aquele símbolo, colocar ali USB, alguma coisa diferente, ou então tirar aquilo dali, né? Colocar já uma entradinha USB. Porque também aquilo, a gente vê o símbolo, tá ali, cigarro. Como se estivesse dizendo, fume, né? E acho que essas campanhas, tudo assim, é uma coisa como se fosse assim, fala pra gente com uma linguagem diferente, que leva o estímulo como um filme que a pessoa via, como a mãe que ela via, que ela cresceu vendo, vê, e aí estimula, né, os pais, algum parente. Por que até hoje, né, pessoas fumam se faz tão mal? Aquilo que eu comentei, às vezes as pessoas elas vão, às vezes, na empolgação, numa fase, somente na adolescência, entra naquela empolgação, está mudando a personalidade um pouquinho, está naquela fase de desenvolvimento físico, desenvolvimento de autoafirmação, elas acabam ficando mais susceptíveis. Então, tem sempre alguém próximo, um amigo, ou às vezes um familiar dentro de casa fumando, alguém acaba, de certa forma, começando como um gatilho, e isso acaba desencadeando durante um problema. Eu acho interessante falar isso, porque o que acontece? Tem mãe que fala assim, eu fumo, mas você nunca vai fumar, né?
Mas o cheiro do cigarro que você produz dentro da sua casa gera uma necessidade também, uma dependência da nicotina na criança. Sim, é isso ou não? Sim, as pessoas podem, você fica muito mais suscetível. Tem ali, eu convivo comum num aquele ambiente que tem cheiro. fumantes, é muito mais fácil. Obviamente ele está tendo acesso, de certa forma, ali, né? É claro que a pessoa tem que ter, eu acho que a pessoa se ela não consegue parar de fumar, ela tem que entender dentro de um ambiente que as outras pessoas não são obrigadas a passar por isso. Hoje isso mudou bastante. Há uns anos atrás, com a questão da propaganda positiva em prol do tabaco, né, em prol do cigarro, as pessoas fumavam todos no mesmo ambiente, aquilo era bonito fumar, era ator de Hollywood fumando. Hoje em dia a coisa está documentada e mais que documentada, então a coisa está se invertendo, né? Já é normal a gente até fazer cara feia, né? Quando chega alguém fumando perto da gente. Pode ser daqui, ou então a pessoa pega e se levanta. Fica sem graça, sai, né? justamente para também provocar. Então é assim, é uma das formas que a gente combate, né? É indo contra, não permitindo, dizendo, poxa, aqui não é legal, não aceitando que pessoas façam esse tipo de coisa perto da gente, porque também a gente tem que se manifestar de alguma maneira, né? Porque às vezes a gente tem o adulto principalmente tem aquela etiqueta, não, eu não vou falar isso porque ele pode ficar chateado, pode achar que eu fui, né? Mas eu acho que nesse sentido, arrumar alguma forma para a gente ir contra essa situação, né? Hoje em dia já é proibido vender também para menores, né, de 18 anos. Na realidade, sempre foi proibido, só que não se respeita isso aí. Dificilmente você vai achar um local que comercializa tabaco que vai chegar lá para um cigarro que vai proibir alguém de comprar. Não, ele compra ali o cigarro inteiro, ou então ele vai, o que é pior, porque às vezes o jovem adolescente ele não tem dinheiro para comprar o maço de cigarro, ele compra no varejo. Você sabe me dizer quanto é mais ou menos um maço de cigarro? Olha, o pessoal que fuma aí, talvez na faixa de 7 a 15, 20 reais, dependendo da marca. Não né? é um valor tão caro também, então acaba ficando muito acessível, Sim, né? vende no varejo picado, às vezes vende 1, 2 cigarros, e às vezes ele vai ali na esquina, o próprio, às vezes o vendedor ambulante, ele vai, e um cigarro muitas vezes, às vezes vende contrabando para o Brasil, não é nem um cigarro de qualidade original, né? E a gente acaba sem saber ainda o que é pior, né? Pior. Até pior, e acaba usando isso aí de certa forma, com facilidade, você encontra muito fácil, né? Você sabe me dizer o que a gente tem visto ainda mais de investimento para trabalhar contra a indústria do tabagismo? Porque a gente sabe também que existem pessoas que vivem disso, né? Trabalham por conta disso. Sustentam sua família porque trabalham em lavouras, se é assim que se pode chamar. Isso. A indústria do tabaco, ela movimenta bilhões de dólares, tá? É uma indústria fortíssima. Nos Estados Unidos já tiveram vários processos aí que vocês tiveram que indenizar pacientes com câncer e tudo isso mais. E aqui no Brasil ela ainda é muito massificada. No sul do Brasil, nos estados do sul, Paraná, Santa Catarina e principalmente o Rio Grande do Sul, que são os produtores de tabaco aqui no Brasil, existem milhares de famílias que são dependentes da produção do tabaco. Isso também é um fator que dificulta bastante. A gente tem as campanhas aí, por exemplo, campanha para tuberculose, para AIDS, muito bem massificadas. Se não me engano, também a questão do imposto sobre o cigarro, né? Sim, imposto alto. O cigarro, alto justamente para deixar ele um pouco mais caro. Exatamente, ele é mais caro, mas mesmo assim, dentro da minha concepção, ainda é muito barato. Acho que um fator que poderia limitar o jovem a usar é se ele fosse muito mais caro. Então, essa é outra questão. E o nosso programa aqui, que é o programa antitabagismo, ele apesar de ter, teoricamente, um acesso pelo governo aqui nos principais centros, eu acho que ele ainda está muito abaixo da necessidade da população de acesso, de fornecimento das medicações, de ter um apoio, um suporte psicológico para quem necessitar. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem que caminhar bastante ainda. A coisa melhorou, mas ainda a gente tem muito que melhorar nos próximos anos aí. O senhor que tem trabalhado com essas pessoas, muitas pessoas te procuram, né, que já estão doentes, já estão sentindo problemas no pulmão. Como é que você trabalha a questão que você falou, a troca de nicotina através de um adesivo, através de um chiclete? Mas você disse aqui, ele tem que parar de fumar para poder usar esse tipo de substituição? Sim. Os medicamentos incidem. O disco e a goma de nicotina, geralmente já fornece a nicotina, basicamente, na tentativa de bem próximo da quantidade que ele usa no cigarro no dia a dia. Então, ele começando a usar o disco, na dosagem mais alta, ou a goma, ele tem que parar de fumar. Já nos outros remédios que tem para o tratamento, vamos supor um exemplo, a bupropiona, que é uma outra opção fornecida pelo Ministério da Saúde,
geralmente a pessoa tem que parar no 10º dia do medicamento. Porque senão, o senhor falou que dá até gosto amargo. Ele é um antidepressivo, então ele começa a fazer efeito com 10 dias. Ele vai tirar, na realidade, aquela compulsividade. Da nicotina que você falou, né? Que se fumar e usar o adesivo, pode dar um gosto amargo. Exatamente, porque ele está usando a nicotina pelo disco ou pela goma e acaba fumando, ou seja, usando mais ainda, e aí dá aquele gosto amargo, pode dar boca seca, tonteira. Então, ficar os sintomas do excesso de nicotina, faz como se fosse uma overdose de nicotina. O interessante também é falar que muitas vezes pessoas deixaram de fumar e começaram a se exercitar, começaram a comer melhor, buscando uma saída desse sentido, né? De fazer novas descobertas, mudar a rotina que vive, também ajuda nesse combate contra o fumo. É muito interessante isso, né? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Espaço Feminino. Agora voltamos aqui todos com a Lohana para ela terminar a receita dela aqui, a montagem. Pode começar. É bem simplesinho. Agora a gente só finaliza mesmo. Aqui tá a nossa calda, ó, já friazinha, com a textura bonita. A gente vai fazendo camadas, igual um pavezinho fofo. Aí, coco. Podia ser um biscoitinho para fazer um pavê tradicional. Aqui é bom que a gente mantém ele sem glúten. Ou podia ser uma castanha também, Podia né? ser uma castanha também, com certeza. Ia ficar ótimo, na verdade. Esfriou um pouquinho mais do que devia, mas nada que vá comprometer muito. E aí entra mais um pouquinho de chocolate. As camadinhas. Coco. E é legal essa apresentação, né? De você fazer uma coisa diferente. Não, fica super Pode charmoso fazer para porções receber as menores pessoas. ainda, Aquele né? copozinho pequenininho de shot, fica lindo. Dá pra fazer até aquela colherzinha, né? Na charmosa. colherzinha. A colherzinha eu nunca fiz, deve ficar muito bonito mesmo. Fica, já vai direto na boca, assim. E come só um pouquinho, tá né? Aqui, a gente tem um pronto aqui lindo para você também ver aqui no nossa bancada. Bom, quero agradecer você que nos assistiu. Muito obrigada pela sua participação aqui. Compartilhe nosso programa. Obrigada, doutor. Muito obrigada, Renato. Obrigada também, Lohana. Deus te abençoe. E vamos de música abençoada com a Sheila Bial. Um grande beijo para você. A paz do Senhor. Tu és meu Deus, minha sorte, já me livrou da morte, com tuas feridas me sarou. Mesmo eu tão pequeno e às vezes tão inconstante, me amas com todo teu amor. Não há outro tão grande como tu, meu rei.